e que nós rendemos toda a honra e toda a glória. É a Ti, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Momento da palavra ao Senhor. Quero saudar a igreja na graça, na paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaríamos de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto da Palavra de Deus. Primeiramente, no texto de Levítico, capítulo 18, versículo 19. Quem achar, pode ler para a gente em voz bem alta, aí quem tiver com o microfone perto, pode auxiliar, Lucas. Gostaria que alguém lesse para nós. Quem se prontifica? Davi? Levítico, capítulo 19, versículo... Deixa eu localizar. 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente às vezes pensa que quando se refere a amar o teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento do Novo Testamento. Mas na verdade ele está presente no Antigo Testamento. E há um texto que inclusive foi representado pelas nossas crianças aqui esse dia, que nós não vamos ler ele todo, porque é um texto bastante conhecido, que é o texto do bom samaritano, que é o caminho de Jericó, que é exatamente o tema da nossa palavra hoje, Ministério da Misericórdia, de volta ao caminho de Jericó. A distância para sair para Jericó ficava bem mais baixa do que as outras regiões de Israel. Era como se descesse uma serra, um lugar extremamente perigoso, onde os assaltantes faziam constantemente uso daquele espaço inseguro para abordar as suas vítimas. Trilhar pelo caminho de Jericó, sozinho, era sempre um grande risco. E aí o texto, que é bastante conhecido por nós, ele conta a história exatamente de um homem que, trilhando pelo caminho de Jericó, foi assaltado, ferido, quase chegando à morte, e que alguns personagens passaram por ele, não é verdade? O doutor, lá, o religioso, o levita, etc., e que passou ao largo, diz o texto, não é isso? Passou ao largo significa o quê? Se distanciou. Vendo, deixa eu continuar meu trajeto. Isso não tem a ver comigo. Aí diz o texto que vindo o samaritano, representado aqui na semana passada, por Davizinho, o samaritano veio e fez o quê? Ele acolheu, ele cuidou, tratou as dores, abrigou ele em uma hospedagem, pagou a hospedagem, pagou a alimentação, pagou a medicação, e o atendeu nas suas demandas, não é isso? Tá, qual é o contexto que a gente precisa ver desse texto como introdução à nossa fala de hoje? O texto é quando a pessoa aborda Jesus Cristo, e era uma pessoa que conhecia muito a palavra, na perícope inteira, e aí chega para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo diz assim: você tem que obedecer à lei, você conhece ela muito bem. E aí Jesus devolve a pergunta para ele e diz assim: o que diz a lei? Que é esse texto de Levítico que nós lemos aqui. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele, querendo indagar mais uma vez, Jesus pergunta: mas Senhor, quem é o meu próximo?
E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano. E ao término daquela palavra de Jesus, ele pergunta então, quem agiu correto? E o homem sem dúvidas respondeu, o samaritano. E aí ele responde, vai você e faça o mesmo, e herdarás a vida eterna. Vai você e faça o mesmo, e herdarás a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos sobre o serviço do povo de Deus, quando nós falamos sobre a vida cristã, a misericórdia não é um tema a ser tratado com fragilidade. A misericórdia não é um tema para se brincar sobre ele. É um tema muito caro e muito importante. O exercício da misericórdia, ou esse cuidado para com o próximo, é algo extremamente relevante e importante, tanto que o próprio Deus vai dizer, em vários momentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Ele é Deus de misericórdia. Na verdade, a misericórdia, o ato misericordioso de Deus, o faz profundamente humano. E o ato misericordioso de nós humanos nos faz nos aproximar profundamente de Deus. O momento que nós mais parecemos com Deus é quando nós agimos com misericórdia. E o momento que Deus mais se torna humano, o momento que Deus mais se torna presente na nossa história, o momento em que Deus se encarna de forma profundamente presente e indiscutível, é quando Ele exerce a sua misericórdia. Porque se Deus não agisse sobre as nossas vidas com misericórdia, diz a palavra, nós já estaríamos destruídos. A sua misericórdia renovou sobre as nossas vidas nesta manhã, e se não fosse a sua misericórdia, nós seríamos destruídos. Essa misericórdia, essa ação, e o título da minha palavra, do nosso culto nesta manhã, Ministério da Misericórdia de Volta ao Caminho de Jericó, é o título de um livro belíssimo sobre diaconia, sobre serviço de Tim Keller. E esse texto, extremamente, eu estou lendo ele essa semana, às vezes o irmão diz assim, o pastor disse que estava lendo outro livro sobre a oração, né? Que eu tenho uma prática meio estranha de ler vários livros ao mesmo tempo, tá? Então, estou lendo esses dois, né? Relendo, na verdade, este livro maravilhoso que é Ministério da Misericórdia, de Volta ao Caminho de Jericó. Nós somos desafiados, portanto, a voltar ao caminho de Jericó. Somos desafiados como cristãos e cristãs a viver o projeto da misericórdia e a descobrir a misericórdia como o elo que nos liga profundamente ao próximo, com aquilo que nós temos de mais profundo e melhor de nós, colocado por Deus nos nossos corações e direcionarmos ao nosso próximo. A misericórdia é o ato de sentir a dor do outro como se ela fosse sua. A misericórdia é o processo de eu sentir o sofrimento, a dor, a angústia, a necessidade do outro como se ela fosse minha. Mais do que isso, a misericórdia, na verdade, é o ato de eu sentir a dor do outro como se ela doesse mais em mim do que nele mesmo. A misericórdia, portanto, ou o caminho de Jericó, o caminho da misericórdia, é o caminho de fazermos com que nós sejamos pessoas mais felizes. É o caminho de fazer que sejamos pessoas mais realizadas. De fazer com que sejamos pessoas com os corações saudáveis. Pessoas com a alma leve. Porque a misericórdia é o exercício prático daquilo de Deus que está em nós. Quando nós construímos esta presença de Deus em nós, de forma prática com relação ao nosso próximo.
Este exercício da misericórdia, essa expressão divina, na verdade, maravilhosa, e para a gente entender a misericórdia, miserocardiare, ou seja, é sentir a miséria do outro no seu coração. É incomodar-se com a miséria do outro. É incomodar-se com a dor do outro. É o seu coração palpitar, sangrar, sofrer pela dor do outro. É sentir no coração o impacto profundo da dor do outro, como se ela fosse sua. Isso é dado por Deus, o maravilhoso privilégio por meio do Espírito Santo que possamos viver isso. Porque, irmãos e irmãs, a igreja existe por meio do Espírito Santo, nasceu do Espírito Santo, sobrevive no Espírito Santo e continuará firme até os últimos dias pelo poder do Espírito Santo. Estão queimando o Alcorão, já começarão a queimar as Bíblias. O triste não é simplesmente porque está no fim e as pessoas estão queimando os livros religiosos. O triste é porque as religiões não estão vivendo os livros que elas escreveram. Porque as religiões não estão vivendo o que está escrito nos livros que orientam as suas vidas. Como, por exemplo, o Islã, e eu já li o Alcorão inteiro 2 vezes, e nunca consegui achar base alguma para as ações dos islâmicos extremistas. Como já li também a Bíblia inteira 2 vezes, e não achei base alguma para agirmos de forma fundamentalistas e extremistas, excluindo o nosso próximo, agindo com falta de amor, agindo com arrogância, agindo com prepotência, destruindo a vida do outro, prejudicando os processos de paz. Não achei isso na Bíblia. Então, se as pessoas queimarem as Bíblias, provavelmente é porque nós, que a lemos, não a praticamos, ou não entendemos. E usamos a Bíblia muitas vezes, e às vezes usam os evangélicos, os cristãos, a Bíblia por mero fundamentalismo para perseguir os outros, para excluir os outros, para se sentir superiores aos outros, e não para exercer misericórdia. Às vezes nos tornamos mais judeus do que cristãos. Colocamos sobre o outro um peso que nós nunca quisemos carregar. Exigimos dos outros ser aquilo que nós nunca nos propomos ser. A misericórdia joga por terra tudo isso. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Com a mesma misericórdia que julgares, também serão julgados. Em todas as outras bem-aventuranças, a promessa contém sempre algo a mais. Leva mais longe, os que choram serão consolados, os puros de coração verão a Deus. Mas o que poderia Deus dar a mais aos misericordiosos, se a misericórdia já é a plenitude de Deus no coração humano? Por isso ele disse, não há nada mais, os misericordiosos serão julgados com misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, não precisa nada mais. Apenas a misericórdia responde por si só. Misericórdia é uma palavra antiga. Durante a sua longa história, tomou sentido muito rico. No grego, a língua do Novo Testamento, misericórdia dizia-se eleios. Esta palavra vem da ideia do Kyrios eleison, o Deus, Senhor, que é um apelo à misericórdia de Deus. Eleios é a tradução habitual da versão do grego do Novo Testamento. A palavra hebraica, reset, que fala sobre a misericórdia, é uma das mais belas palavras da Bíblia. Reset significa misericórdia, ou amor, faz parte do vocabulário da aliança. Da parte de Deus, designa um amor inabalável, capaz de manter uma comunhão para sempre, seja o que for que vier a acontecer. O meu amor por ti nunca será abalado. Está lá em Isaías capítulo 54, verso 10. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, por misericórdia, jamais te abandonarei, diz o Senhor.
mas como a aliança de Deus com o seu povo, é uma história de rupturas e de recomeços. O homem esquece de Deus desde do Éden, abandona os seus caminhos, trilha pelas suas próprias vontades e desejos. Deus, pela sua misericórdia, vai em nossa direção, nos perdoa, nos resgata, reconstrói o nosso relacionamento com Ele e nos ama como sempre amou. Deus não tem misericórdia. Deus é a misericórdia. Deus não age com misericórdia. Ele existe em misericórdia. Misericórdia é o seu nome. Misericórdia é a sua história. Misericórdia é a sua essência. Não há como Deus agir de uma outra maneira que não seja por misericórdia. Por isso nós precisamos entender o Antigo Testamento pela ótica do Novo Testamento, pela ótica da graça. Porque pelas obras nenhum de nós conseguirá ser salvo. Mas uma vez salvo pelas obras, pela graça, devemos desenvolver nas nossas vidas o exercício dessa graça, que nos faz a multiforme graça manifestar-se nas nossas vidas das diversas maneiras. E a central é o amor e a misericórdia. Já dizia grandes pensadores cristãos do passado, a misericórdia é a parte prática do amor. A misericórdia é o amor sem discurso. A misericórdia é o amor colocado em ação. A misericórdia é o amor palpável. A misericórdia é a manifestação concreta da presença de Deus em nós. Muitos de nós, às vezes, estão com as suas almas e as suas mentes e os seus corações angustiados e doentes. E eu quero nesta manhã dizer para você, meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus pode curar o teu coração. Pode curar o meu coração. A misericórdia de Deus pode fazer com que você seja uma pessoa muito mais livre, muito mais solta, muito mais feliz, muito mais leve. A misericórdia de Deus pode tirar você do peso de ter que julgar as pessoas. A misericórdia de Deus pode tirar de você o peso de ter que avaliar as pessoas e julgar se elas estão certas ou erradas, porque isso só cabe a Deus. A nós cabe exercer a misericórdia. Sejamos misericordiosos e sejamos felizes. Sejamos misericordiosos e sejamos felizes. Amantes da vida, amantes do próximo, amantes da criação de Deus, numa relação tão profunda e linda que Deus criou para que nós vivêssemos, mas o pecado nos afastou disso, e o pecado é envergonhado na presença da misericórdia. A misericórdia bane dos nossos corações o pecado. Ao nos converter a Jesus Cristo, precisamos também aprender a nos converter ao nosso próximo. E olhar para o nosso próximo como instrumento da manifestação da graça de Deus que está em nós. Amém. Perder para Deus. Ter corações transformados pelo exercício da misericórdia. Pessoas mais gentis, pessoas mais amáveis, pessoas que se preocupam menos consigo mesmo e mais com o outro. Pessoas que ao olhar a sua despensa, não sente pesado tirar parte dela para atender aquele que tem fome. Pessoas que ao passar pela rua e ver as pessoas com a placa dizendo, eu tenho fome, o coração naquele momento se angustia, o coração naquele momento treme,
O coração naquele momento comove de tal forma que não é possível que passemos por essas situações e não sejamos comovidos, não sejamos impactados, não sejamos atrevidamente tirados da nossa situação de conforto. A dor, a morte, a angústia, a exclusão, a pobreza, o sofrimento humano, a lágrima humana tem que comover o coração de um servo e de uma serva do Senhor Jesus. Tem que incomodar. E nisso está a grande essência da nossa felicidade aqui nesse mundo. Amar e cuidar mais dos outros do que de nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Os bens deste mundo não têm limites. Quanto mais você tem, mais você vai querer ter. E cada estágio que você subir, jamais conseguirá retornar ao anterior. Não tem limite. Não há problema nenhum em ter bens desta terra. Não há problema nenhum nisso. Pelo contrário. Deus quer que sejamos prósperos. Mas Deus quer que a nossa prosperidade sirva para edificar o reino e para cuidar do próximo. Não para mero acúmulo. Não para mera agregação de valores. Mas para sermos servos uns dos outros. Eleus, que é misericórdia no Antigo Testamento, vem da palavra Rahamim. Essa palavra associada-se a reset, mas que está mais carregada de emoções. Ou seja, Eleus, que é a fonte da palavra misericórdia no Novo Testamento, está relacionada com esta palavra Rahamim, que vem de reset, que significa nada mais, nada menos do que o ventre materno. Misericórdia no Antigo Testamento é o ventre a serviço do outro. Significa o quê? O que eu sou. O meu ventre, a minha existência, a centralidade do meu ser a serviço do outro. Eu nasci para isso. Você nasceu para isso. O Senhor Deus nos formou homens e mulheres. E às vezes eu fico pensando, nós cuidamos tanto dos nossos filhos, cuidamos tanto dos nossos netos. E esses dias eu estava numa praça cheia de gente passando para lá e para cá, e há uma pessoa com uma placa dizendo que estava com fome, um outro senhor que ali no Imbuí para no farol com uma, me ajudem quem é da área de saúde, uma colostomia, pedindo dinheiro. Não sei se aquela colostomia é verdadeira ou não, porque faz tantos anos que ele está com aquilo. Mas se for, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho que questionar ou avaliar se é ou não. Eu estou vendo a situação diante dos meus olhos. E eu pensei, todas estas pessoas são meus irmãos. Todas essas crianças são meus filhos. Todas essas mulheres são minhas mães. Por que eu cuido tanto de quem tem meu sangue? E por causa do sangue de Jesus que está em mim, eu deveria ser transformado em um servo e uma serva que deveria amar o outro como se fosse a mim mesmo, porque o Espírito Santo de Deus nos potencializa para isso, nos capacita para isso, nos dá poder para isso. São todos meus irmãos, são todas minhas irmãs, são todas as minhas mães e meus pais, são todos os meus filhos. Para Deus, família é muito mais do que a gente imagina. Precisamos descobrir a misericórdia no sentido bíblico, é muito mais do que apenas o aspecto do amor de Deus. Por 3 vezes Deus pronuncia o seu nome a Moisés. Na primeira vez ele diz, eu sou aquele que sou. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14.
Na segunda vez ele diz: concedo a minha benevolência a quem eu quiser, e uso misericórdia com quem for do meu agrado. O ritmo da frase é o mesmo, mas a benevolência e a misericórdia subsistem aqui. O ser está para além. Para Deus, ser quem é ter benevolência. Quando ele diz eu sou o que sou, ele diz assim: eu sou a misericórdia, eu sou a benevolência, eu sou o amor. E quem está em mim, dou a autoridade e o poder de ter em si as mesmas condições. Quando Jesus Cristo diz: aqueles que me servirem, me seguirem, terão poder e autoridade para fazer todas estas coisas. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, podemos ser, Lucas, as pessoas mais misericordiosas desta terra. E é isso que nós precisamos buscar. Misericórdia é o que há de mais divino de Deus, e é também o que há de mais completo no homem. Ele te enche de graça e de ternura, diz o Salmo 103. Precisamos ler esse versículo à luz de um outro versículo, do Salmo 8, onde diz Deus que a coroa do homem de glória e de honra, nós somos criados à imagem, os homens são chamados a partilhar a glória de Deus, a honra de Deus, mas são a misericórdia e a ternura que nos fazem realmente participar da própria vida de Deus. A palavra de Jesus: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Faz eco ao Antigo Testamento de Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santos porque eu sou santo. O vosso Deus é santo. A santidade, Jesus deu a face da misericórdia. É a misericórdia que é o mais puro reflexo de Deus na vida humana. Pela misericórdia com o próximo, tu te tornas mais parecido com Deus. A palavra resulta, como eu disse no início, das palavras latinas misericordare, que juntas significam dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Sabemos que Deus é misericordioso e fonte de toda misericórdia. Jesus Cristo é o rosto dessa misericórdia, porque nele a misericórdia se tornou viva entre nós. Lembrando as palavras que são ditas, afirma que a misericórdia não é um sinal de fraqueza, mas qualidade e competência divina. Como podemos viver a misericórdia nos nossos dias? De 3 formas, e aí eu concluo minha reflexão. A primeira delas é a ação. Não dá para ficar só no discurso. Tem que agir. Nem que seja num primeiro momento como separar parte daquilo que Deus colocou na minha despensa para alimentar uma outra pessoa. Nem que seja isso. Nem que esse seja o ponto de partida. E aí, crescendo nessa dispensação, gradativamente. A outra forma de exercer a misericórdia é a palavra, é o consolo, é o conforto. Não custa nada, não precisa de dinheiro. As pessoas estão angustiadas, precisando apenas que alguém as ouça. A escuta ativa, a disposição em ouvir as pessoas e falar com elas, confortar as pessoas, ajudá-las, reanimá-las. E a terceira é a oração. Orar pelas pessoas, ouvir as pessoas e falar com elas, e agir na direção das suas dores principais. Este é o exercício da misericórdia. Aí se nós dissermos, mas pastor, eu não tenho mais tempo, então a gente precisa revisar as nossas vidas. Porque é bem provável que a gente esteja correndo atrás do vento. É bem possível que nós estejamos apenas vivendo, como diz o autor de Eclesiastes, de vaidade em vaidade.
perdendo a vida, ao invés de estar vivendo. Que o Senhor Deus, Pai da misericórdia, misericórdia por si só, faça com que nós possamos nos converter a esta disposição de sentir no coração a dor do outro como se doesse em mim. Ame ao Senhor. Sentir no coração a dor do outro como se doesse em si. Mais do que isso, sentir a dor do outro como se doesse mais em você do que nele. A canção diz: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua razão. Ame ao seu próximo como se fosse você. Ame ao seu próximo como se a dor que ele sente doesse mais em você. Você é feliz? Amém. Quer ser mais feliz? Exerça misericórdia. Exerça misericórdia. Eu quero te convidar neste momento eu acho que tem momentos que nós precisamos ter um rito de passagem. Momento que eu tenho que me posicionar. Como se fosse uma transição. E eu quero convidar você nesse momento a colocar-se em pé. Sem precisar de nenhum campo de emoção. Mas pode vir a canção, faz parte. Estava vindo? Apenas por uma reflexão muito forte. Entregamos nossas vidas a Jesus, mas muitas vezes esse Jesus não está concretamente sendo aplicado nas nossas vidas. E a misericórdia é um ato de conversão ao próximo. E eu quero convidar você nesse momento a orar, colocando-se na presença do Senhor, pedindo: Senhor, eu quero ser misericordioso. Não é fácil para nenhum de nós. Senhor, eu quero desenvolver a misericórdia como algo sublime na minha vida. Eu quero que o Teu Espírito Santo de Deus me converta ao outro. Quero ser transformado por Ti nesse sentido. Quero te convidar a fazer essa oração comigo. Curve suas frontes. Aliás, não curve não. Hoje é daquelas orações que tem que fazer com os olhos abertos. Que você tem que olhar para quem está do teu lado. E eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. E dizer assim: Senhor Jesus, eu quero neste momento, mais uma vez, declarar que eu te reconheço como o meu Senhor e o meu Salvador. Mas eu quero lhe pedir perdão, porque muitas vezes, na minha vida, nas minhas práticas, nas minhas atitudes, eu não tenho sido misericordioso. Tu fostes tão misericordioso comigo, mas eu não tenho sido misericordioso. E eu te peço nesse momento que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida agora e me encha de misericórdia, transborde no meu coração amor pelo próximo. Faz com que a Tua presença, Jesus, em mim, faça com que eu ame as pessoas sem nem entender por quê. Pessoas que eu não concordo com o seu ponto de vista, que pensam diferente de mim, pessoas que às vezes até agem contra mim,
Mas eu quero, Senhor, aprender a amar estas pessoas. Quero aprender e quero exercer a misericórdia na vida dessas pessoas. Senhor, impacta o meu coração e permita que todas as vezes que eu ver o meu próximo em situação de dor, de angústia, de sofrimento, que eu seja impactado por isso, que eu me incomode, que o meu coração se derrame. Faz isso em mim, Jesus. Amém. Eu quero te convidar agora, você que fez essa oração e que deseja transformar esse dia como um dia, um rito de passagem na sua vida, uma decisão perante o Senhor, de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a viver essa misericórdia. Enquanto estivermos entoando uma canção, quero convidar você aqui, venha à frente, e nós vamos orar por você, pedindo a Deus que possa nesse momento e nesse dia demarcar as nossas vidas e os nossos corações, e que sejamos transformados por esse Jesus. Amém? Nos colocando na presença do Senhor e pedindo: Senhor, nos transforme. Permita que a Tua misericórdia haja nas nossas vidas, nos nossos corações. Que sejamos misericordiosos. Que sejamos transformados e impactados. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Dá-me um coração. Faça dessa canção uma oração. Faça dessa canção uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê um novo coração. Um coração repleto de misericórdia, de amor, de perdão, de paz. Vamos crer que o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nós. Pode nos transformar em novas pessoas, homens e mulheres misericordiosos, cheios da presença de Deus. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Senhor Deus e Pai, nós vamos neste momento, Senhor, nos colocando na Tua presença em oração.
antecipar a parte final do nosso culto, Senhor, para que possamos colocar mais uma vez em oração, de intercessão, pedindo pelas vidas que estão aqui neste culto hoje, pelas suas demandas e pelas suas necessidades. Mas nós queremos de forma especial, Senhor, orar e pedir por cada um de nós, Senhor. Pedir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor de fato nos transforme. Eu quero convidar você que está ao lado, abrace o seu irmão nesse momento, para orar com ele nesse sentido, os que estão aqui à frente, os que estão nos seus bancos. E vamos orar juntos nesse sentido, pedindo, Senhor, conforte a Deus os nossos corações. E agora, Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo, Senhor, que veio ali no Pentecostes com poder e glória sobre o povo de Deus, este mesmo Espírito Santo venha sobre as nossas vidas agora, neste momento. Nós pedimos a Tua presença, ao Espírito Santo de Deus. Nós conclamamos, nós convocamos, nós imploramos só, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesse momento e retira de nós todo egocentrismo, retira de nós toda arrogância, retira de nós toda prepotência, retira toda mentira, retire todo pecado, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós o exercício da misericórdia. Faça com que nós possamos amar os nossos irmãos, os domésticos da fé, aqueles que estão aqui conosco, com as suas diferenças, com os seus defeitos, com as suas qualidades, que possamos amar uns aos outros, Senhor Jesus, como o Senhor nos amou, pelo poder do Espírito Santo, mas que também, Senhor, este Espírito Santo coloque nos nossos corações uma medida elevada da Tua misericórdia, Senhor, e que nós nos vejamos chorando diante da dor do outro, que nós nos vejamos impactados pela dor do outro, que nós não venhamos nos conformar, Senhor, com as dores do outro, que nós não venhamos nos conformar com a pobreza, que nós não venhamos nos conformar com a exclusão, que nós não venhamos nos conformar com a angústia do outro como se fosse normal. Incomoda o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, faz com que sejamos misericordiosos e misericordiosas. Amém. Abrace o seu irmão que está ao seu lado e diz que Deus te faça um homem, uma mulher misericordioso, misericordiosa. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, do jeito que nós estamos aqui, na bagunça. E vamos receber a bênção hoje tudo de olhos abertos. Olhos abertos. Olhando para o seu irmão, ou abraçando o seu irmão. Quem está do seu lado aí, abraça um ao outro. Vamos nos abraçar, né? E vamos orar, a oração do Pai Nosso, assim, com os olhos abertos. Não feche os olhos, é difícil, porque a gente está tão acostumado, né? Não feche os olhos, vamos orar com os olhos abertos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebamos a bênção assim, com os olhos abertos, que a graça infinita, poderosa, soberana, transformadora graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus, o nosso Pai, que a sua misericórdia nos atinja e nos transforme, que o poder, que a paz, que os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus, principalmente o da misericórdia, esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre as nossas casas, esteja sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Abrace o seu irmão mais uma vez, volte para o seu lugar, porque a gente tem que fazer os avisos.